E já estamos ao vivo. Vamos observar aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui para ver se a gente está ao vivo. Vou aguardar um pouquinho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver por aqui. Muito bem. Hoje eu vou conversar aqui com vocês sobre a aposentadoria do deficiente. Vou olhar às vezes para cá, para essa outra tela, porque eu tenho aqui um roteiro para seguir do meu vídeo e eu quero conversar com vocês e desmistificar essa aposentadoria do deficiente, tá? Vamos lá. Vocês sabiam que vocês podem se aposentar muito mais cedo na aposentadoria do deficiente? E muitas vezes a pessoa deixa esse direito escapar pelas mãos porque não tem conhecimento de como funciona essa aposentadoria. Deixa eu fazer aqui uma breve apresentação. Eu sou Patrícia Perrucci, advogada especialista em direito previdenciário e cuido de aposentadorias. Hoje essa live aqui vai ser cheinha, recheada de dicas para vocês sobre essa aposentadoria. Vamos lá! Eu quero, primeiro de tudo, que vocês possam se inscrever aqui neste canal. No caso do YouTube, ativa o sininho, porque toda quinta-feira agora nós vamos ter um vídeo ao vivo aqui por volta das 8h30 da manhã. Então, preparem-se para toda quinta-feira vocês estarem aqui comigo e tirando as dúvidas aí ao vivo, se for necessário. Vamos lá, gente? Vamos entrar na aposentadoria do deficiente? Primeiro, eu quero dizer para vocês o que é uma aposentadoria do deficiente. Entendam, a aposentadoria do deficiente, ela é diferente da aposentadoria definitiva comum e da aposentadoria por invalidez. Primeiro, que a aposentadoria por invalidez não é uma aposentadoria definitiva. Muitas vezes as pessoas se aposentam por invalidez e o INSS pode vir e cessar esse benefício. Nós estamos aqui falando de deficiência, de limitações e de situações de barreiras que vocês enfrentam na vida diária por ser um deficiente. O que é essa aposentadoria? Quem é a pessoa considerada como deficiente? Nós temos aí tipos de deficiência, que seria física, mental, intelectual e sensorial. Física é aquela deficiência que as pessoas conseguem ver com facilidade. Às vezes, a amputação de um membro, seja braço, perna, isso é uma deficiência visual, que as pessoas de fato conseguem identificar com facilidade. Mas nós temos outras deficiências que muitas vezes as pessoas não conseguem identificar. Vou dizer uma aqui que às vezes as pessoas nem têm noção. A falta de audição. A falta de audição é uma deficiência e vou dizer para vocês que muitas vezes a pessoa nem tem noção de que é e pode ser considerada uma pessoa com deficiência. Uma deficiência mental, uma deficiência intelectual, TDAH, um autismo, são deficiências que muitas vezes não estão visíveis ao olho nu. E sim, essas deficiências dão direito a uma aposentadoria do deficiente. Eu recebo muitas perguntas. Eu tenho hérnia de disco. Entendam, o que a gente precisa visar numa aposentadoria do deficiente não é a doença, não é o problema,
e sim é qual a barreira, qual a dificuldade que você enfrenta tendo essa doença que pode ser considerada uma deficiência. Nós temos aí duas modalidades de aposentadoria do deficiente, que seria a aposentadoria do deficiente por idade e a aposentadoria do deficiente por tempo de contribuição. Então, entendam, para vocês se aposentarem no INSS, vocês precisam ter contribuições. De qualquer forma, tanto para por idade como na de tempo de contribuição, nós precisamos de contribuições para o INSS. Se a gente estiver falando de uma aposentadoria por idade, o que acontece? Qual é a vantagem dessa aposentadoria? Além do valor a ser recebido, que pode fazer a diferença, porque a aposentadoria do deficiente, ela tem um cálculo diferente, nós temos a redução da idade, no caso da aposentadoria do deficiente por idade. A mulher precisa de 55 anos, o homem de 60 anos, diferente da aposentadoria comum, onde a mulher precisa de 62 e o homem precisa de 65. Mas nós precisamos ter tempo de contribuição, que no caso da aposentadoria por idade, esse tempo precisa ser de 15 anos e os 15 anos têm que ser contribuído na pessoa com deficiência. Então, veja, para se aposentar, a pessoa precisa ter a deficiência, ter, neste caso dessa modalidade, a idade preenchida e mais ainda os pagamentos, 180 pagamentos para o INSS. Por isso que eu digo que numa aposentadoria nós precisamos da contrapartida para o INSS, que é o pagamento. Na aposentadoria por tempo de contribuição, hoje muitas pessoas estão correndo atrás de uma aposentadoria que vai ficar muito mais distante que a aposentadoria no método tradicional e esquecendo de avaliar uma deficiência. Quando um cliente chega aqui no meu escritório, a primeira coisa que eu faço é de fato perguntar para esse cliente: o senhor tem alguma deficiência? E muitas vezes essa pessoa não sabe nem que ela tem uma deficiência. Então, se eu posso deixar aqui uma dica para vocês, fiquem atentos para as doenças que vocês têm, porque elas podem sim ser consideradas como uma deficiência. Vamos voltar para a modalidade de aposentadoria do deficiente por tempo de contribuição. O homem, ele precisa ter numa aposentadoria leve 33 anos, ou melhor, numa aposentadoria do deficiente considerada como deficiência leve. Somente 33 anos. Aí nós não temos a problemática da idade. Se você, homem, tem 33 anos de tempo de contribuição, não importa a sua idade, você pode sim se aposentar na pessoa com deficiência. Mas calma lá, que ainda tem muito mais coisa por aí. Nós vamos continuar conversando sobre isso. Numa deficiência moderada, o homem precisa de 29 anos de tempo de contribuição. Vocês estão vendo que quanto mais grave, quanto mais vai mudando a gravidade dessa deficiência, menos tempo vocês vão precisando ter. E se for uma deficiência grave, o homem precisa de apenas 25 anos de tempo de contribuição. Então, é uma aposentadoria vantajosa, que além do valor, você se aposenta mais cedo. E aí, tá gostando dessa conversa por aqui? Você ainda não se inscreveu aqui? Se inscreve. Deixa aí o seu like, porque isso faz a diferença. E isso vai me ajudar a estar aqui todas as quintas-feiras conversando com vocês sobre a aposentadoria. Um direito muito difícil de ser entendido,
mas que todo mundo tem. E deixa eu falar, não vai ser o INSS que vai contar para você que você tem esse direito, infelizmente. Vamos voltar lá para a aposentadoria? Deixa eu dizer para vocês como é que a gente comprova essa deficiência. Um ponto muito importante. Nessa categoria de aposentadoria, vocês vão precisar comprovar a deficiência. Então, quanto mais antigo os laudos, melhor para você. A gente precisa provar de quando está vindo essa sua perda de audição, perda de visão, o seu problema de coluna, de quando ele começou a aparecer. Tudo isso pode sim ajudar você. E, obviamente, um bom laudo com o tempo passado vai ser a melhor solução aqui. Vocês passam por duas perícias, uma médica e uma social. E diferente daquela perícia da aposentadoria por invalidez, aqui o médico tem que pontuar e assistente social também. Então, uma pessoa que não tem deficiência, numa pergunta sobre o seu desenvolvimento motor, você vai levar 100 pontos, se você não tem deficiência. Mas a partir daí, seja lá na área que você tem a deficiência, essa pontuação tem que ir caindo. Então, você que tem uma deficiência leve, vai levar uma pontuação de 75. Se a sua deficiência é moderada, essa pontuação teria que ser 50. Se a sua deficiência for grave, essa pontuação ela chega a 25 pontos. Na soma de todos os pontos é que vai vir o resultado de qual deficiência, de qual grau é a sua deficiência. Leve, moderado ou grave. E, consequentemente, se a gente estiver falando de uma aposentadoria por tempo de contribuição, é necessário apurar-se ali o tempo que você tem. Tá gostando do conteúdo? Já dá o seu coraçãozinho aí, já dá o seu curtir aí, para a gente poder fazer com que esse vídeo alcance muito mais pessoas. A informação que eu tô passando aqui para vocês é de extrema importância e muito desconhecido pelas pessoas. Ah, deixa eu falar uma coisa. E essa informação tá bem aqui no meio do vídeo, tá? Por isso, se você já conhece alguém que se aposentou e essa pessoa é uma pessoa com deficiência e ela não sabia, vou dizer para vocês que pode caber uma revisão nessa aposentadoria que a pessoa se aposentou como comum e é uma pessoa com deficiência. Saber do seu direito faz a diferença e evita prejuízos. Vamos dar uma olhada aqui? Deixa eu ver o que mais que eu deixei de comentar aqui com vocês e que é bem importante eu ainda trazer. Vou dizer aqui, ó. Como é que você vai fazer o pedido dessa aposentadoria no INSS? Se você vai fazer o pedido da aposentadoria, primeiro, você tem que entender que você é uma pessoa com deficiência. Se nem você se enxerga como uma pessoa com deficiência, vou dizer para você que provavelmente você não vai conseguir passar para perícia e muito menos para perícia médica e muito menos para social, que você de fato é uma pessoa com deficiência. Então, ter a clareza da sua deficiência, ter a clareza de onde a sua doença te limita, vai fazer a diferença nessa perícia, tá? Aqui no meu escritório, como é que eu costumo fazer com os meus clientes? Antes da perícia, nós conversamos sobre todas as dificuldades e limitações que essas pessoas têm na vida, no dia a dia. E aí, quando essa pessoa entende qual é a dificuldade dela, ela associa essa dificuldade à deficiência e consegue passar na perícia com muito mais clareza. Bom, como eu estava falando, são duas perícias, médica, que vai analisar a doença propriamente dita, e a social. A social, ela já vem analisando
as barreiras. O que de fato você com essa deficiência enfrenta no dia a dia? Se a gente tem como se falar em acessibilidade, se não tem para sua doença, isso é muito importante. É muito importante que vocês tenham a clareza do que é que vocês precisam mostrar na perícia, tanto médica como social, para que eles entendam qual é a sua deficiência. Se o INSS negar, o que a gente tem que fazer? Obviamente, a gente precisa ir para a justiça para buscar o seu direito. Quando vem a negativa do INSS, ele vai trazer lá a sua pontuação no seu laudo e vai dizer se ele considerou você como uma pessoa com deficiência grave, leve, moderada, ou se você, para o INSS, não pode ser considerada uma pessoa com deficiência. E, obviamente, ter uma pessoa especializada na aposentadoria do deficiente vai fazer a diferença para a condução desse processo lá na justiça. Vamos lá, o que mais que eu posso dizer aqui para vocês? Deixa eu dar uma olhada aqui no meu roteiro para que a gente não se esqueça de nenhum detalhe. O INSS nega muito esse tipo de aposentadoria, mas fiquem atentos, porque isso não quer dizer que você não tem direito, tá? Porque isso pode sim ser revertido na justiça. Nós temos aí sempre dúvidas frequentes, né? Posso somar meu tempo comum com o tempo de deficiente? Sim, pode. Se eu melhorei da deficiência, posso me aposentar como deficiente? Vai depender qual foi o grau da sua melhora. E tem outras muito mais dúvidas. As pessoas têm muitas dúvidas quanto a essa aposentadoria. Por isso, você precisa sempre buscar por uma pessoa com especialidade nisso. Vamos falar um pouquinho sobre uma doença que pode gerar uma deficiência? Como eu falei, uma cegueira, a baixa visão, a falta de audição, uma amputação de membros, o autismo, síndrome de Down, esquizofrenia, sequelas neurológicas, nanismo. Todas essas doenças podem sim ser reconhecidas como deficiência a partir do momento da análise do que essa doença limita você na vida. Agora a gente vai aí já começando a encaminhar para o final da nossa live. Eu não sei se vocês de fato conseguiram entender, mas se tiver alguma dúvida, aproveita aí o momento da live, manda aqui alguma pergunta que eu posso tentar responder para vocês aqui ao vivo. Deixa eu dizer uma coisa, é muito importante que vocês não confundam invalidez, doença e deficiência. E é muito importante que o médico também não traga essa confusão para um processo de vocês, porque senão o que vocês estão buscando ali junto do INSS, muitas vezes vocês vão ter negado pela falta de clareza na situação da deficiência de vocês. Gente, quais são os benefícios dessa aposentadoria que eu acredito muito que precisa ser dito aqui? Aposentar mais cedo, um salário menor. Vocês precisam de documentos para que comprovem isso. Como eu disse, o INSS nega muito esse tipo de aposentadoria, mas fiquem atentos que a negativa não quer dizer que vocês não têm direito. A aposentadoria do deficiente é uma aposentadoria muito vantajosa para quem tem a deficiência. E muitas vezes as pessoas não têm clareza disso. Bom, eu espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo, desta conversa por aqui. Se vocês gostaram, como eu disse, se inscrevam aqui nesses canais para que vocês possam ficar mais informado sobre a deficiência, entender muito mais. E eu tenho aqui outros vídeos que falam sobre isso.
Compartilhe esse vídeo, como eu disse para vocês, na rede social, com um amigo, com um colega já aposentado que é deficiente e não se aposentou pela deficiência. Deixa sua pergunta aqui nos comentários, que eu venho aqui depois e esclareço um pouco mais para vocês sobre essa deficiência. E mais uma coisa, aqui na descrição desses vídeos vão ficar os contatos direto para que vocês possam tirar dúvidas com os nossos especialistas em aposentadoria do deficiente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo e até um próximo vídeo. Tchau! Vamos lá? Vocês ainda estão aqui comigo, mas aqui no YouTube eu já estou parando a nossa transmissão. Se vocês não